Sejam todos bem-vindos à nossa aula de laboratório de programação. Então, a aula de hoje era de tira dúvidas, só que não apareceu, né? Mas eu gostaria de comentar um pouco sobre nosso simulado 2. Bem, então, aqui, diz aqui, então, dizemos que uma string S1 é uma substring 2, S1 é a concatenação, considerando a ordem com que os segmentos aparecem em S2. É a mesma ordem que aparece em S1. Tá? Então, por exemplo, tá? Essa string aqui, né? É substring dessa outra. Então eu coloquei aqui sublinhado, ó, G, aí tem A aqui. Aí eu separei aqui, né? O G tem um TGH. Então esses pedaços aqui, né, ó, eles tem esse. Bem, então eles são segmentos, né? Eles são pedaços aqui, ó. Dessa outra string maior aqui. Então você pode dizer que é uma substring. Bem, ok, e a ordem também importa, né? Então aqui não adianta eu pegar o G depois do A aqui, por exemplo. Vai dar certo, tudo bem? Então, vou pegar esse G e colocar depois do A. E string não, porque tem que seguir a mesma ordem, tá? Dentro da string, né? Ou seja, o G apareceu aqui primeiro, então tem que aparecer aqui. Esse TH veio logo depois, então tem que ter aqui depois. O A aqui no final, ó. Aqui no final, então a ordem tem que ser a mesma. Bem, eu faço uma função que recebe strings S2, então a função deve retornar 1, caso S1 seja sub 2 e o contrário tornar 0. Então, essa aqui ela é bem interessante. Então eu tenho que verificar, né, se o S1 e S2. Então, supondo que o S2 é essa string maior aqui, como é que eu vou fazer essa questão? Então, basicamente, você faz um for que vai percorrer essa string. É fácil de fazer. Só não esquece de que quando a gente está trabalhando com string T, eu não vou pegar o tamanho do vetor lá para o meu final, não, tá? Porque em uma string ela sinaliza que acabou com barra zero, tá? Então, a condição de parada dentro do for é exatamente quando você encontrar o elemento que é o barra zero. Tudo bem? Mas fora isso, vamos aqui. Então, o que é que você faz? Você pega aqui o primeiro elemento, que aqui no caso é o G, você vai comparar com o primeiro elemento da outra string. Aqui no caso você tem o mesmo elemento, né? Porque aqui tem G e aqui tem G. Aí o que é que você faz? Esse G sozinho ele pode ser considerado um pedaço, né? É comum aqui as duas strings. Então o que é que você faz? Você incrementa aqui a string que você quer ver se é uma substring, tá? Então você estava aqui no G, você simplesmente incrementa para cá. Bem, lembra que o for está percorrendo todos os elementos da sua string maior aqui, tá? Da sua string principal aqui, que é o S2, tá? Então você pegou o G, depois você vai pegar o H. O H é igual ao T aqui. Você incrementou, tá? Não é igual. Aí você deixa o for andar. A variável lá do for andar e você vai para o F. O F é igual ao T? Não. Você vai para o outro que é o T. O T é igual ao T? Sim. Aí você incrementa, né, a variável que está aqui na sua substring que você vai para o G, tá? Aí você vem para o G aqui, igual ao G? Sim. Incrementa mais uma vez aqui, você vai para o H.
no H, H igual a H, você incrementa aqui, vai para o A. Depois você vem para o S, igual ao A, para o H, A, né? Você vem para o A, e aqui você verifica que tem o A também. Aí você pega e incrementa. Bem? Então, se no final de tudo você conseguiu chegar no final dessa substring, cara que você quer ver se é substring, e o final dele é onde? É no barra 0, tá? Se você conseguiu chegar com essa variável que você está incrementando, né? Ah, eu vi o G, incrementei, vi o T, incrementei, vi o T, incrementei. O H, incrementei também, o A também. Então, se você consegue chegar até o barra 0, então você deu a sua toda. Ok? Então, eu acredito, claro, né? Agora vamos aqui para a questão, tá? Então, faça uma função que recebe uma matriz A por N, que é ponteiro para ponteiro de, tá? Uma matriz de inteiros aqui. Então, a função deve imprimir de colunas no da matriz, ok? Então, uma linha nula é quando você tem zeros, né? Cada um dos seus elementos e tá? Matriz abaixo possui duas. Primeiro aqui, ó, é a terceira coluna. E uma linha nula aqui, que no caso é a segunda. Então aqui, basicamente, o que é que você tem que fazer? Você tem que percorrer cada linha e dar a quantidade de zeros. Por exemplo, se a quantidade de zeros for a mesma do que n aqui no caso, né? Você vai incrementar um contador que seria o contador de linhas nulas. Depois você faz o mesmo processo para as linhas, para suas colunas, tá? Não tem muita complicação disso não, tá? Basicamente é análogo a você ficar percorrendo vetores, tá? Então, tais não tão verticais aqui. Para trabalhar com matriz, você sabe fazer. A terceira questão. Então, aqui na terceira questão, cria uma estrutura aluno com campos, né? String nome, caracteres, 3 float, 2 trabalho. Tá? Então, basicamente, a struct aluno, chaves do jeito aula, tá? Só lembrando que uma string, como ela tem o caractere barra 0, então, quando você for criar o vetor para sua string, nesse caso aqui, você vai colocar 81, tá? Porque aqui você quer um nome com até 80 caracteres e você sabe que um dos caracteres tem que ser o barra 0, tá? Então, coloca 81 aqui quando você for criar o seu vetor de caracteres. Bem, os floats aqui, basicamente, é só você botar float e o nome, né? Que pode botar até nota 1, 2 e trabalho. Ok? O mesmo aqui para o nosso item B, né? A diferença é que vai ter dois caracteres, então você vai ter dois vetores de 81 caracteres também. E o seu vetor de tamanho 55, caso da estrutura de aluno. Tá? Então aqui você pode criar também o typedef, não tem nenhum problema para você utilizar aqui embaixo com de aluno, só que com A maiúsculo, tá? Como a aula. Ok? Então aqui o item C, faça uma função que recebe uma estrutura turma, o nome do professor, e de cada aluno da turma, o nome, a média e se o aluno está aprovado ou reprovado. Será que final.
Então aqui básica é bem simples, na verdade, né? Lembra que talvez aqui pede para você receber uma estrutura turma, tá? Mas normalmente a gente, quando pega uma estrutura que às vezes é grande assim, né? A gente pega, na verdade, um ponteiro, tá? Então seria mais interessante você fazer uma função que vai receber um ponteiro para estrutura turma. Depois, se ele for diferente de nulo, né? Então aí você vai pegar o nome do professor. Então, se não estiver passando um ponteiro, lembra que você usa o ponto, né? Então, você pega o nome lá, aí você bota o ponto e coloca, por exemplo, né, professor. Aí você vai ter professor lá nesse caso aqui, lá para string. Agora, se você estiver passando como parâmetro um ponteiro, aí você tem que colocar o menos e o maior para você chegar até aqui. Professor, tá? Porque tem essa diferença ponteiro e a sua variável normal, tá? Mas basicamente é isso. Então, o nome do professor, você simplesmente pode colocar com printf barra s, mesmo para a sua disciplina, e para cada aluno você coloca dentro de qual, porque você vai estar pegando aqui um vetor de alunos, tá? Então, imprimir o nome também vai ser fácil, você vai ter o seu %s lá. E a média você simplesmente calcula, né? Você vai pegar a soma das 3 notas do aluno, dividir por 3. E com o if lá, então com 3, você simplesmente. Switch case não, desculpa. Com ifs mesmo, você vai poder colocar se está aprovado, reprovado, então se vai ter que fazer a avaliação final. E aqui você pode simplesmente seguir a regra da UFC. Bem, então, abaixo de 4, reprovado, 4 e menor do que 7, vai ter que fazer a avaliação final e maior ou igual a 7 está aprovado. Bem, então suponha que você quer guardar as informações das turmas, cola em um arquivo. Tem essas duas. Então explique como colocar organizadamente as informações várias turma em um arquivo. Então você quer guardar as informações várias estruturas. Então, uma forma de você fazer isso, né, claro, utilizando as funções que a gente viu na sala de aula, né? E é o seguinte, né? Na primeira linha do seu arquivo, você coloca logo de cara, né? Quantas turmas. Que não fala quantas turmas você tem que colocar dentro do seu arquivo. Não é padrão. Também não é padronizado. Então, quando você não sabe o certo tamanho de algo que você quer armazenar, você simplesmente pode colocar, né, o tamanho, né, desses caras lá, primeiramente no seu arquivo, tá? Bem, então, se for 10 turmas, aí você bota lá na primeira linha 10. Então, lembra que tem um 10 e tem o barrainha, tá? Porque eu estou considerando que eu estou separando por. Depois você pode colocar, né, turma, se você quiser seguir, não sei se você tem um certo vetor, né? Então, turma 0, turma 1, 2, aí você vai nomeando dessa forma, tá? Então, aí você bota turma 0, aí na linha de baixo você já coloca o vetor. Aí na outra linha de baixo coloca o nome da disciplina. Por que você está colocando logo embaixo? Porque você não coloca do lado, o nome do professor e da disciplina. É porque ficou complicado de você trabalhar com strings, né, na mesma linha, né? Quando você tem várias strings na mesma linha, você tem que vai te dar um certo trabalho. Então, basicamente, toda vida que você pegar string lá, você
separa por linhas, né? Em outras palavras, barra N, tá? Barra N. Você lembra que tem uma forma de você pegar o um string, né? Utilizando aquele colchete, né? Colchete, aí papelzinho barra N, pronto, é por aqui. Bem, então você vê que dá para você trabalhar facilmente desse jeito, colocando cada string que você tem em uma linha específica só para ela, tá? Porque também, por exemplo, o nome de pessoa, você pode ter vários nomes lá, né? Então, Joaquim da Silva Alves Rodrigues. Você tem vários nomes lá e é um pouco complicado. Porque também tem aluno que só tem 2 nomes, né? Tem pessoas que só tem 2 nomes, né? São 3, 4, 5, né? Tem pessoas que têm vários. Então, para não ter muita complicação com isso, separa pelo barra N quando você tem string. As notas já são mais fáceis, você consegue deixar na mesma linha, só separar por espaço, por exemplo, né? Então, bota uma nota, dá um espaço sim, coloca outra nota, dá outro espaço sim, coloca a terceira nota. Daí, dado o padrão que você vai colocar, você pode botar, por exemplo, né, a primeira nota, que é a nota 1, depois a nota 2 e depois o trabalho. Então, seguindo esse padrão, você consegue direitinho, tá? E mais, como você tem um vetor aqui de tamanho 5, né, fácil você colocar dentro de um for, desse modo, né? Você bota o nome do aluno em uma linha, aí na linha logo abaixo você vai colocar as 3 notas dele separada por espaços, tá? Aí logo na linha em seguida de baixo já coloca o nome do outro aluno com as 3 notas embaixo. Ok, então organizando dessa forma, tudo bem? Aí fica mais fácil de você fazer esses 2 outros itens aqui. Basicamente é usar o f printf e o f scanf. Bem, aí fica mais fácil. Primeiro vou pegar a minha primeira linha do meu arquivo para saber quantas turmas. Eu tenho 10 turmas, então eu já sei que o meu for ele vai ser de 10, né? Um for que vai pegar cada turma, tá? Então, dentro desse for, primeiro eu vou pegar o nome do professor, depois o nome da disciplina, tá logo na linha abaixo, depois dentro de outro for, vai de 0 até 54, né? Porque eu tenho 55. Eu sempre vou pegando, né? O nome do aluno e as 3 notas. Então, seguindo essa ideia, né? A gente consegue fazer facilmente essas outras outros itens aqui. Ok? Então, hoje basicamente foi só para falar aqui as ideias para a gente fazer esse lado, tá? E para a gente ficar bem preparado para a prova, tá? Como não teve basicamente dúvidas, né? E também eu acredito que isso se deu por conta de que esse conteúdo aqui final ele já está bem fácil para vocês, né? Dado que a gente já teve várias aulas aí, né? Que envolviam estruturas parecidas, né? Conteúdos parecidos, né? Não estruturas como essas aqui embaixo, mas conteúdos parecidos, né? Como vetores, né? Aí aqui matriz, aqui basicamente é um vetor bidimensional. Estrutura aqui também eu acho que vocês já viram em estrutura de dados e arquivo basicamente a gente já viu o printf e o scanf, tá? Então a diferença aqui a gente vai usar o fprintf e o fscanf. Ok, então é isso, tá? Tudo bem. Se preparem bem para a prova, tá? Estudem, revisem todo o conteúdo, tá? E é isso, tá? Então, forte abraço, fiquem todos com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês.